Fala galera, sejam bem-vindos ao Itacast. Hoje eu estou aqui com ela que é candidata a vereadora por Itaguaí, diretora escolar e pedagoga, não é isso? Seja muito bem-vinda, professora Sabrina. Muito obrigado pela sua participação, tá? Vamos começar aqui, aproveita para se apresentar para a galera, contar um pouco mais sobre a sua vida pessoal, sua vida profissional. O que você gosta de compartilhar com as pessoas que não te conhecem? Legal. Primeiro, quero agradecer o convite. É uma honra estar participando, podendo conversar um pouquinho mais de perto, expressar as nossas ideias e, como você falou, ter a oportunidade de me apresentar. Sou professora, por isso o título Professora Sabrina, me chamo Sabrina Batista, sou esposa, sou mãe, tenho 2 filhos, sou cristã, acredito muito na família, acredito principalmente na educação. Não é à toa que estou 18 anos atuando como profissional da educação. Bastante tempo. Comecei bem jovem, bem nova mesmo. Aos 18 anos eu já estava em sala de aula atuando. Que bacana. Como professora. Trabalhei no município por aproximadamente 13 anos. Hoje estamos diretores da nossa própria instituição, SEMA, Centro Educacional Movimento e Arte. Somos pedagogos, temos essa oportunidade que eu digo que é deslumbrante, maravilhosa, é aquilo que eu amo fazer, de contribuir com a educação. Pô, legal, é uma honra estar recebendo um professor aqui. Acho que a gente sabe que o professor tem um papel fundamental na sociedade, acho que a gente não tem nem palavras para descrever qual a importância realmente das pessoas que estão ali trabalhando na educação, que estão ali... Cara, se todo mundo está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, foi graças a um professor. Graças a um então, professor. Acho que é muito legal você ter... Enfim, a gente está recebendo uma professora aqui, muito obrigado mesmo, tá? Pela sua participação. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, sua vida pessoal em Itaguaí. Você é cria da cidade? Você nasceu aqui? Sim. Hoje tenho 36 anos, nasci em Itaguaí, precisamente, falo com muito orgulho, nasci no antigo hospital do SASI. Hoje encontra-se em ruínas. Caramba, é verdade. Destruído, mas foi ali que eu nasci, no ano de 1988. Então, estou moradora por amor a essa cidade. Crio os meus filhos aqui, trabalho, acredito nessa cidade por amor. Pô, legal. Me diz uma coisa, você sempre foi professora aqui em Itaguaí? Sempre trabalhou como professora aqui na cidade? Sempre professora, aos 18 anos, terminei o curso normal, que é o normal técnico. Hoje tem outras nomenclaturas, mas enfim... E já logo comecei a atuar como professora mesmo. Uhum. Na época, eu entrei mesmo para trabalhar no município mesmo. Sua primeira experiência profissional como professora foi no município? Exatamente. Uma escola de difícil acesso. Conto também isso com muito orgulho. Bem complicado, porque para chegar até o ambiente escolar, passávamos por algumas dificuldades. Só havia um transporte. O transporte era 6 horas da manhã. Se eu perdesse aquela condução... Não tinha mais como ir. Eu perdia o meu dia, meus alunos perdiam o dia de aula. Então, assim, já comecei com bastante dificuldades. Mas isso só fez o meu amor e o meu desejo de estar ali aumentar. Cursei serviço social, foi minha primeira faculdade. Então, eu tenho um pezinho também para essa área social, a questão da empatia. Legal. A gente aprende a valorizar a história do próximo, a tentar de alguma forma ajudar, entende? Essa sou eu, Eu amo o que faço por amor. Legal, porque professor sem desafio não é professor, A gente não sabe existe. que no Brasil é bem complicado, é bem desafiador mesmo. E o que eu acho legal é que os professores, os educadores, eles não se dão por vencidos nas dificuldades, Muito Nunca. pelo contrário, parece que isso é um combustível para que, se está errado, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar essa situação, para dar um ensino melhor para os meus alunos, para os meus filhos, para minha família. Então, realmente, esse é um papel fundamental. Mas me diz uma coisa, você foi professora tanto no ensino público quanto no privado? Ou... Sim, ambos, Em ambos? Comecei a atuar no público e logo em seguida... Nós sabemos bem, não é segredo para ninguém, que o salário de professor é bastante defasado. Então, eu precisava melhorar essa renda. Então, em um horário, estava na instituição privada, em outro horário, na instituição pública. Não tem como ser professor de uma escola só, Não tem Vamos ser sinceros. Impossível, gente. Então, hoje estou atuante apenas na privada, mas 13 anos foi
essa correria de professor mesmo, que a gente acaba se habituando também, já vira uma rotina do profissional, né? Pô, legal. Chega em casa à noite, vai corrigir prova, não tem noite, não tem madrugada, não tem final de semana, e a gente faz mesmo com satisfação. É por amor mesmo. Por amor. Tem que abrir mão de muita coisa, né? Muita coisa. Não, eu te perguntei isso porque, pô, ninguém melhor do que você para falar sobre a educação da nossa cidade, né? Sim. Então, como você esteve tanto no ensino privado quanto no público, eu acho que você tem um domínio absurdo para falar sobre educação, então acho que a gente pode já começar falando sobre isso. Eu queria que tu queria que tu trouxesse pra gente a tua opinião sobre o ensino hoje em Itaguaí, tanto no e apontar as diferenças entre o público e o privado, já que você esteve nos dois âmbitos. Então fica à vontade para falar sobre a tua avaliação sobre o ensino, sobre a educação hoje em Itaguaí. Sinceramente, né, eu busco sempre olhar com uma visão de mãe, mas com uma visão também de profissional. Então, eu consigo enxergar os dois lados, sabe? Nós percebemos as famílias com muitas dificuldades, tá? Inicia-se logo na creche, porque não é um problema só no ensino fundamental ou na educação infantil, inicia-se o nosso problema em Itaguaí nas creches, tá? Existem mães hoje esperando na fila por 3 anos por uma vaga de creche. Que isso? 3 anos. Muito tempo. Muito tempo. A criança quase na fase já Exato. de ir para a educação infantil, ainda com o nomezinho constando na fila para uma vaga na creche. E nós sabemos que é um direito e muitas vezes uma necessidade, não somente para uma mãe que trabalha, enfim, mas muitas das vezes, eu falo por experiência, uma necessidade porque aquela família não tem o que ofertar para aquela criança se alimentar, aquela família não tem uma fralda para aquela criança, então a creche é um grande recurso. Olha a importância que a creche tem na vida das pessoas, né? Exatamente. Fora a questão pedagógica, sim, nós trabalhamos o pedagógico, são noções, né? A alimentação é fundamental para o bom desenvolvimento. Então, não adianta você pegar uma criança, você inserir num ambiente escolar, mas e a saúde dessa criança, como está? Está sendo acompanhada? Então, assim, a importância da creche, aos meus olhos, são fundamentais. E a realidade hoje, infelizmente, é essa. Muitas dificuldades, tanto os pais quanto os profissionais. Os profissionais com situações precárias, falta de material, falta de valorização mesmo do profissional. Materiais, muitas das vezes, nós compramos do nosso bolso. Cara, eu já vi muitas essas histórias de professor que tirava dinheiro do próprio bolso para não deixar faltar as coisas para os alunos, muitas né? Muitas vezes. Isso não é falado, infelizmente, entende? Isso não é reconhecido. Verdadeiramente, os professores são heróis diários, porque não é fácil. Não é fácil. E o que você acha que está acontecendo nesse tipo de coisa? Na sua percepção, assim, tem algum motivo para demorar tanto tempo para você conseguir colocar uma criança numa creche? Por que leva 3 anos? Sim, primeiro a falta de interesse, tá? E, sinceramente, apadrinhamentos. É mesmo? Sim. Sim, porque se eu conheço alguém que conhece alguém, puxa o meu nomezinho na fila, eu sou a 11ª, eu passo a ser a primeira, ou meu nome nem está incluído naquela fila, mas porque eu conheço alguém, porque eu sou influente, eu consigo essa vaga. E realmente quem precisa e quem está esperando por essa vaga vai ficando esquecido, vai ficando para trás. Caramba, e a criança que sai perdendo, né? A maior prejudicada são os nossas crianças aqui na cidade. Exatamente. Cara, isso é muito triste você falar isso, porque... Sim, mas é a realidade. É a realidade, né? Eu acredito nisso, porque ninguém deve ser julgado pelo poder de influência. Eu consigo colocar meu filho na escola porque eu sou conhecido, porque eu não sou conhecido. Não é assim que as coisas funcionam. A educação é para todo mundo, né? É um direito, direito, quem é conhecido, né? É um direito, exatamente. Então, é realmente muito triste esse seu relato. Sim. Assim, acredito que você tenha vários outros relatos também de coisas que não estejam funcionando, talvez, hoje na cidade. Sim. A educação infantil também nós temos uma dificuldade, porque questão de vagas também, porque o essencial é que a criança estude o mais próximo da sua residência. E muitas das vezes não existe uma vaga naquele bairro, naquela localidade. Tá? Uniforme. As crianças estão tendo muitas dificuldades para ter acesso ao uniforme. São coisas quando simples, chega, né? Exatamente. Quando chega, não chega a numeração exata, não supre a todos. Entende? É uma necessidade. O uniforme, primeiro que o uniforme, todos os profissionais de educação vão concordar comigo, o uniforme é a identidade do aluno. É verdade. E você enxerga, é um aluno. Enfim, e uma necessidade, porque diariamente aquela criança com uniforme é uma necessidade.
Então já começa por aí. Temos essa dificuldade muito grande com o uniforme, com materiais de um modo geral também, falta-se muitos materiais. Como esse desenvolvimento vai ser melhorado, vai ser aprimorado a cada dia, se eu, como profissional do lado de cá, não tenho de materiais adequados que eu preciso. Exatamente. Exato, né? Não adianta você ser um excelente profissional, mas as suas ferramentas ali... Para colocar aquilo em prática, para transmitir tudo que você tem de conhecimento, tudo que você aprendeu. Como é que eu transmito isso agora para o lugar onde eu trabalho, né, para os meus alunos? Se você não tem ferramenta para isso, como é que seu trabalho vai ser bem feito? Né? É muito complicado mesmo. Exatamente. E eu enxergo também os profissionais muito desmotivados hoje. Ah, imagino. Infelizmente. Imagino. Então, existem aqueles que se preocupam, amam, se dedicam, mas existem aqueles também que já desistiram, já cansaram. Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade. Crianças no ensino fundamental, com uma idade que já deveriam estar alfabetizadas ou pré-alfabetizadas, e não é o que está acontecendo. Então, são crianças, são adolescentes que chegam numa fase de séries não alfabetizadas. Uma situação muito complicada em Itaguaí. Crianças com certas idades sem alfabetização. Pô, bacana você falar tudo isso, porque é importante quem está em casa, né, e assistindo a gente entender que realmente muita coisa precisa ser feita na educação de Itaguaí, né? Acho que a gente tem muito a avançar ainda. E é triste, porque a educação é o futuro das pessoas, né? Então, se a gente não está investindo em educação, a gente não está investindo no futuro. Nada. Né? Em nada, é verdade. Então, assim, eu imagino que você tenha, por conta de todo o seu conhecimento, de tudo que você já viveu na cidade, eu acho que você tenha identificado ao longo desse tempo pontos de melhoria, né? O que pode ser feito na cidade, o que precisa melhorar? Você gostaria de compartilhar um pouco disso? Sim. Nós sempre falamos que o simples funciona. O simples, pegue o simples e coloque realmente para funcionar. Fiscalize, porque existem sim projetos maravilhosos, deslumbrantes, mas apenas no papel. Sabe, fiscalize se a merenda está chegando no tempo hábil, fiscalize se naquele bairro específico, principalmente os mais distantes do centro, se estão recebendo o uniforme, se o profissional está conseguindo também chegar num horário hábil devido à condução, porque nós temos um problema muito grande de condução em Itaguaí. Então, como o meu profissional está chegando? Ou seja, o problema da educação ele começa também no transporte, né? Ele começa em várias outras vertentes. Então, assim, é averiguar, é ver bem de perto. Como você falou, a educação é o futuro. Então, está bem pertinho da educação, está bem pertinho desses profissionais, dessas famílias. O simples funciona. Legal. E você gostaria de falar de projetos que você tem, ideias para outras áreas, como você falou um pouco do transporte, né? Que realmente hoje na cidade é bem precário, mas a gente entende também que Itaguaí carece muito de atenção na saúde, no entretenimento. Então, se você quiser pode ficar à vontade para falar sobre esses temas também, tá? Então, a saúde da nossa cidade está bem complicada, né? Vou falar de um exemplo pessoal meu, que faz parte até da minha história de vida, minha história de superação, tá? Eu sofro de uma doença chamada obesidade. Essa doença ela não tem cura. Nós vamos manter sempre um acompanhamento, um cuidado, mas ela não tem cura. Eu sou bariátrica, paciente bariátrica, né? Fiz cirurgia bariátrica há 15 anos, tá? Mas entendendo que a cirurgia bariátrica é um mecanismo, é uma ajuda. Ela... Não é a solução, né? Não. É para toda a vida. Então, eu estou falando como paciente agora. Em Itaguaí, você não encontra nenhum tipo de ajuda, suporte para os obesos. É como se simplesmente eu fechasse meus olhos e esse problema não existe, sabe? É tratado. A diabetes é uma doença grave, eu tenho que ter um acompanhamento, que também não acho que é o adequado, mas existe um projeto, existe um acompanhamento. Hipertensão, enfim, mas quando se fala de obesidade... Dentro da nossa cidade não existe um projeto específico, não existe um acompanhamento, muito pelo contrário. Você leva anos, posso dizer assim, na fila esperando uma simples consulta. E sendo que cada dia conta muito, né? É menos um dia ou é mais um dia. Então, depende do quadro clínico daquele paciente. Então, assim, meu maior desejo, meu maior sonho é que dentro da nossa cidade, porque nós temos capacidade para isso, exista algo específico
para essa população, para os obesos, por que não na nossa cidade realizar cirurgia de redução de estômago, cirurgia bariátrica? Poxa, por pensou que não? bacana, né? A gente tem capacidade para isso, acredito, certeza, né? Com certeza. Acho que falta alguém realmente olhar com um pouco mais de carinho para isso e por que a gente não desenha um projeto aqui agora? Vamos botar na prática, né? Perfeito. Acho que falta muito isso, identificar ali as coisas e ter vontade de resolver, né? Sim, perfeito. Esse é o meu maior desejo na questão da saúde, mas eu também, do lado de cá, como mãe, enxergo essa dificuldade também. Vamos lá. O momento mais especial, digamos assim, né, de uma mulher, sua gestação, né, o momento do seu parto. Aí você chega no único hospital de Itaguaí, São Francisco, você vai ser atendido pela maternidade, muitas das vezes você não consegue ser atendido, não tem vaga, ou profissionais também insatisfeitos, despreparados, não sei exatamente como funciona, mas aquela mãe muitas vezes não recebe o apoio necessário, o carinho necessário. Num momento tão especial, acaba sendo um momento mais traumático da vida daquela mulher. Verdade. Sabe? Outra questão, uma criança prematura. O tamanho da nossa cidade torna a dizer, a população que nós não temos uma UTI neonatal. Se nasce um prematuro hoje aqui, ele tem que ser transferido com urgência, porque não existe nenhum recurso para um prematuro. Caramba, olha o transtorno. Nenhuma vaguinha de UTI, neonatal, CTI, não existe na cidade de Itaguaí. Caramba, Sabrina, por que, Sabrina, que a gente não tem isso, cara? Me explica, você sabe, consegue me explicar? Falta de vontade, né? Sinceramente, falta de vontade. Grana não é o problema, né? Porque todo mundo sabe que Itaguaí tem uma arrecadação bilionária, exatamente. Mas cadê esse recurso voltando para a população? Como é que a gente não tem? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso que você está trazendo agora. Infelizmente. Mas como Itaguaí não tem uma UTI neonatal, né? Imagina o transtorno que já está sendo para uma mãe, a dificuldade de ter um filho, né, prematuro, ter que se deslocar e ir para outra cidade, às vezes também não conseguir uma vaga, ter que ficar naquela de vai para um hospital, vai para o outro. E você imagina, a vida de um bebê, um prematuro que está em risco. Exato. Então, todo segundo é muito valioso. Se você não encontra essa vaga tão rápido, tão próxima, como acontece, né? Muitas das vezes as vidas são perdidas, famílias destruídas por falta de um suporte, por falta de um interesse. E que é um direito da população, Exatamente. Acho que, cara, é realmente muito triste. Mas assim, já falando mais um pouco de outro assunto, né? Você é esposa, você é mãe, você enfim, pedagoga, você é professora, diretora escolar. Então, a gente entende que você é uma mulher que tem muita representatividade, né? Uma mulher que vem da educação, uma mulher que, enfim, como você citou, também é cristã. E você carrega uma representatividade muito grande na sua figura, né? Então, qual que é a importância, na sua opinião, de uma mulher como você ter essa iniciativa de se candidatar a vereadora por Itaguaí, de trazer essa voz das pessoas que, enfim, são obesas, por exemplo, das pessoas que são mães, das pessoas que precisam de ajuda para os seus filhos na educação. Então, como é que você enxerga a importância da sua candidatura, por exemplo? Bem, para mim é de suma importância, mas confesso para você que ainda é muito difícil, sabe? Infelizmente ainda existe esse preconceito, essa dificuldade quando fala da mulher na política. E por que não? Entende? É um jargão, é uma frase parece repetida, mas a mulher pode estar onde ela quiser. Tem que falar isso sempre. Onde ela quiser, sabe? Desde que ela se dedique para aquela situação também, de que faça por amor, que tenha empatia. Mas eu acho que eu tenho certeza que nós, enquanto mulheres, precisamos sim mostrar a nossa força, sabe? Mostrar que nós podemos fazer sim, temos sonhos, temos projetos e estamos determinadas, tá? Sinceramente, mulheres são muito determinadas. Quando uma mulher põe algo na cabeça, pode ter certeza. Se ela não conseguir, mas ela vai lutar. Eu sei como é que minha mulher é teimosa pra caramba. Pois é. Então isso já é dom de mulher, né? Nós somos insistentes, né? Nós temos esse dom de cuidar, de zelar, então não tem como uma mulher não estar na política. O olhar de mulher é muito diferenciado, sabe? Nós costumamos sempre dizer isso, né? Aquelas que estão hoje no lar, né? São apenas não no sentido pejorativo, né? Porque uma dona de casa é muito trabalho, é uma constância, muito. Mas estão no lar, estão cuidando dos filhos, e o esposo de alguma forma está trabalhando, está fora, ou aquela mãe solo, não sei, cada um tem um perfil, né, de família,
Mas ela é que no dia a dia enfrenta a fila da creche, a maioria das vezes. Se você, né, observar, são as mulheres que estão ali. Uma fila de um posto de saúde para uma vaga para um pediatra, que é um problema sério na nossa cidade também, sabe? A pessoa mora em um bairro, não consegue uma consulta com um pediatra naquele bairro. Então é aquela mãe, aquela mulher ela com que vai força, se deslocar, ela que vai exatamente, procurar. carregando um bebê no colo, uma bolsa pesada. Se tem um filho que tem alguma patologia, né? É mais complicado ainda. Então, eu falo da força da mulher, o quanto nós somos fortes. Então, é essencial a mulher estar na política hoje. Pô, legal. O que você espera que, enfim, caso você consiga ser eleita, digamos assim, o que você espera que você possa levar de bagagem, né? Você tem toda essa representatividade, mas como você pretende, de fato, pegar essa representatividade que você tem e colocá-la em prática, colocá-la no papel ali como uma vereadora da cidade? Bem, perfeito. Primeiro, eu acho que o nosso lado humano tem que falar mais alto. Eu falo muito da questão da empatia. Então, é você colocar o teu coração no que você for fazer. Se dispor à população, sempre ouvir, porque eu falo hoje como cidadã, não tenho acesso à Câmara, não tenho acesso aos vereadores com hora marcada, enfim, não posso te atender. Então, ter esse espaço para ouvir, sabe, ter esse coração voltado realmente para a população, porque é quem mais sofre. É quem mais também se alegra quando tudo muda, quando algo acontece de extraordinário, são eles que recebem os benefícios, nós, né? Então, na minha visão, é essa questão, ter o coração mesmo voltado para as pessoas, para as famílias, enfim. Me diz uma coisa, a gente sabe que Itaguaí, por exemplo, dificilmente elege mulheres vereadoras, né? A gente olha para o histórico da cidade, a gente vê que realmente não acontece, majoritariamente sempre são homens, né? E não só Itaguaí, mas no Brasil todo, né? A gente tem eu vejo isso como um problema, eu acho que a gente tem que ter o máximo de representatividade para todos, né? Enfim, de orientação sexual, de qualquer tipo de coisa, a gente tem que ter um equilíbrio mesmo. E tem que trazer esse lugar de representatividade para as pessoas, né? Mas a gente entende também que, quando a gente fala de política, a gente automaticamente atrela aos homens, são os homens que estão sempre lá, e acho que não é bem assim. Mas a gente vê em Itaguaí que isso acontece também, né? Que a gente tem uma Câmara que, enfim, a maioria é formada por homens. A gente não lembra a última vez, por exemplo, que a gente teve uma prefeita mulher, se não me engano, acho que a gente não teve na história de Itaguaí uma prefeita mulher. A gente teve a oportunidade de fazer isso com a Ana, né, em 2020, que ela foi candidata, foi muito bem votada, né? E hoje ela tem uma parceria com o Donizete, né? Então, ela tá sempre ali antenada, então... Mas eu queria que você falasse, na sua opinião, por que isso acontece, né? Por que as mulheres não são eleitas? Por que as mulheres não estão tendo o seu lugar ali de fala, principalmente na política? Então, meu ponto de vista é que, infelizmente... Tá? Ainda existe esse preconceito mesmo, existe um machismo, existe uma situação de inferiorizar a mulher, achar que a mulher não é capaz, não é o local para uma mulher estar. Eu falo por experiência. Algumas pessoas chegam a comentar comigo, mas você? Sim, eu. Por que não? Por que não uma mulher? Então, eu acho que as pessoas precisam abrir a mente um pouco mais, sabe? Refletir um pouco mais sobre isso. Conscientização. Meu ponto de vista, conscientização. Não, e você imagina assim, aí, o quanto você poderia, por exemplo, agregar, né? Você que é uma pessoa altamente engajada na educação, você que é mãe, você que conhece os problemas da cidade, acho que falta as pessoas analisarem mesmo politicamente os seus candidatos, né? Eu acho que a iniciativa que a gente tem aqui do Itacast é justamente essa, abrir esse espaço para as pessoas virem aqui, né? Contarem a sua história, contarem os seus projetos políticos. Agora a gente está num momento já de candidatura, então as pessoas podem falar mais abertamente sobre os seus projetos, né? Então, se você tiver algum outro projeto que você queira tocar no assunto agora, eu te deixo à vontade também para falar sobre isso. Então, aproveitando esse gancho sobre mulheres, um projeto, um sonho, um desejo é o apoio às mulheres vítimas de violência. Ter em Itaguaí uma casa de apoio, porque essa mulher foi agredida, né? Existem várias formas de desculpa. Fica à vontade. De corta, relógio. De agressão. Mas não era agressão, queria dizer, não é... Fugiu a palavra. Violência. Exato, obrigada. Existem várias formas de violência, mas dando um exemplo para ficar bem claro, essa mulher sofreu uma violência mesmo, uma agressão. Ela
foi aonde necessitava ir, né? Passou para os procedimentos corretos e após toda essa situação, para onde ela volta? Então, assim, necessita em Itaguaí uma casa de apoio, de acolhimento a essas mulheres, uma casa de fato. O momento que ela precisar estar ali, sabe? Ela ser acolhida, ela ter onde se alimentar, ela ter onde dormir, ser realmente uma casa, um abrigo, um refúgio para essa mulher. Não, porque você imagina uma mulher que foi agredida em casa, né? É exatamente o que você falou. Para onde que ela vai voltar depois? Exatamente. Né? Possivelmente ela vai voltar a ser agredida, né? Exato. E às vezes, muitas das vezes, pode ser que ela seja dependente financeira, né? E dependente emocionalmente também, né? Daquele companheiro dela, companheiro, porque se o cara agrediu, cá entre nós, não existe, não tem companheirismo, né? Então, realmente, acho que você tocar nesse assunto é algo super importante, né? Porque, enfim, a maioria da população brasileira é composta por mulheres, né? Mas por que elas estão sendo deixadas de lado, né? Por que elas não estão tendo representatividade na política? Por que a violência contra a mulher ainda é muito grande, né? Acho que realmente Itaguaí falta muito isso, olhar com um pouco mais de carinho. Acho que tendo uma pessoa que traga essa voz, né, um representante mulher lá, acho que as coisas seriam muito mais fáceis, né, para você também dar voz às pessoas que estão sofrendo de alguma forma, né? Perfeito. Porque você prestando atenção em Itaguaí não fala sobre esse assunto, a violência da mulher. Em alguns meses específicos, né? O agosto lilás, enfim. Aí é muito Mas fácil, é falado né? superficialmente. Pesquise, tem projetos, os projetos estão funcionando, isso está sendo colocado em prática, não existe. Dentro da cidade de Itaguaí não existe nada voltado para a saúde da mulher, para o bem-estar da mulher. Enfim, não temos. E agosto lilás, não é que você falou? Perfeito. Mas as mulheres não são agredidas só em agosto, né? Exatamente. Então, por que a gente vai falar disso só em agosto? É uma constância, o trabalho é constante. Não é um mês específico nem na superficialidade. Falar, ler trechos, mostrar fotos, é lindo, mas fica só no papel. É importante, né? É importante, de certo modo, a gente tem que realmente... Isso. Não tira a importância dessa divulgação, que é uma forma de divulgar e de falar um pouco mais abertamente para essas mulheres também, porque muitas delas são agredidas e não conseguem, não têm coragem, como você falou, por dependência financeira, por dependência emocional, por chantagem, enfim, por diversos motivos. E às vezes tem uma criança no meio disso também, né? Exato. Por diversos motivos, ela não consegue forças ou coragem para buscar ajuda. E não é falado sobre isso. Então, se é falado realmente profundamente, se é trabalhado isso, eu tenho certeza que a mulher ela vai se sentir mais à vontade, mais acolhida, vai saber que em determinado lugar eu vou conseguir um apoio, então eu vou ter coragem de denunciar, eu vou ter coragem de tomar alguma providência, porque eu sei aonde procurar um apoio. Legal. E hoje, infelizmente, nós não temos. E uma mulher que se sente segura, uma mulher que se sente tranquila, que tem capacidade de explorar o seu próprio potencial, enfim, realizar seus sonhos, é uma mulher que vai fazer faculdade, é uma mulher que vai buscar empreender, vai ter uma vida mais tranquila, que vai se candidatar a vereadora na cidade, né? Exatamente, ela vai muito além, né? Não existe limite. Principalmente quando você está bem, como você falou, não existe limite. Você vai desbravar mesmo, você vai sonhar alto e vai lutar até atingir os seus sonhos. E esse é um direito que todo mundo tem, Todos né? nós. Direito de sonhar também é direito, né? Todo mundo tem o direito de sonhar. Exatamente. Não existe limitação por ser homem ou por ser mulher. Não existe limitação. Nós somos iguais, né? Nós lutamos, né, pela essa questão da igualdade. Nós temos todos os direitos que todos precisam ter e serem respeitados. Não, e como a gente já falou muito sobre educação, né? Só que tem um outro tema que está muito atrelado à educação, a gente sabe muito bem disso hoje, que é a acessibilidade, né? Então, perfeito. A acessibilidade, acho que faz até parte da educação, né? Você não consegue educar uma pessoa sem dar acessibilidade para ela, e a gente fala de acessibilidade em vários âmbitos, né? Mas a gente entende que quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de pessoas que tenham ali uma condição que necessitem de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Perfeito. Então, você gostaria de falar um pouco mais de acessibilidade, porque você é uma pessoa que vem da área da educação, então acredito que você tenha muito conteúdo sobre isso. O que acaba acontecendo hoje na cidade de Itaguaí? Fala-se sobre a inclusão, né? Não somente aqui. A inclusão ela é essencial, é fundamental. Só que o que acontece hoje realmente não acontece essa inclusão. De fato, não. Eu limito o espaço do meu aluno. Eu digo que estou incluindo, tá? Incluir é você dar acesso.
Incluir é essa criança, esse adolescente, seja quem for, ele não ser limitado. E o que acontece hoje no município, infelizmente, é uma limitação. Eu pego essa criança e insiro. Essa criança está sendo inserida, não incluída. Eu insiro ela para dizer que ela está ali, mas eu limito o espaço dessa criança. Essa criança não tem total acesso, entende? Então, infelizmente, isso está acontecendo. Outrora, existia dentro do município um projeto que eram das salas específicas e parecia, até para alguns responsáveis, parecia que era algo que estava excluindo essa criança. Muito pelo contrário, eram umas salas específicas, adequadas para as necessidades daquele público em si. Entende? Em algum momento, lá no calendário escolar, nos horários planejados, essa criança ia para essa sala, onde ela recebia uma orientação específica, uma ajuda específica. Você tinha um profissional treinado para dar Exatamente. uma Chamava-se Sala de né? Recursos. Ela funcionou maravilhosamente bem, sabe? O material para surdos era maravilhoso, dinâmico. Olha a importância disso, né? Maravilhoso. E hoje não existe mais no atual governo. Ele preferiu tirar, né, retirar esse projeto e incluir essas crianças nas salas ditas normais. Tá? Que é um direito da criança, sim, estar inserida, com certeza. Mas em algum momento específico, essa criança ter um olhar específico. Então, infelizmente, nesse governo... Afinal, ela necessita daquilo, né? Necessita. Então, hoje eles falam que trabalham a inclusão, que está acontecendo a inclusão, mas não. Eles inserem o aluno, mas inserir não é incluir. Isso, para mim, também é muito revoltante, como pedagogo, como profissional, revoltante. Nós assistimos diariamente essas crianças passando por essa situação, essas famílias também, porque é uma luta de toda a família, né? E não enxergam nenhuma melhoria, não conseguem ser ouvidas, entende? Infelizmente, isso acontece hoje na nossa cidade. Não, aproveitando que você está falando disso, eu queria que tu fizesse uma avaliação da atual gestão que a gente tem na cidade, porque claramente você é uma pessoa que enxerga muito os problemas, porque você está no dia a dia da cidade, você está no dia a dia da educação. Então eu queria que você trouxesse a tua opinião e fizesse uma avaliação sincera mesmo sobre, sei lá, os últimos 4 anos de Itaguaí. Então, sinceramente, para mim tem sido uma gestão muito ruim, tá? É uma gestão que, infelizmente, persegue muito as pessoas, principalmente quem se coloca como oposição. Isso não deveria existir, não deve existir, entende? Assim, é legal você falar isso, porque não que isso seja um problema, mas isso já foi assunto em vários outros episódios que a gente teve aqui. Por exemplo, volto a dizer que isso não na minha percepção não é errado, mas é no mínimo curioso. Hoje não existe oposição à atual gestão, né? Na Câmara de Vereadores não tem ninguém de mandato que é oposição ao prefeito. Eu acho isso um pouco esquisito, né? Muito estranho, muito difícil, tá? Existem servidores que hoje não podem se posicionar. Servidores. Ou seja, ele não está lá por indicação, ele não está lá... Não, concursado, servidor, está ali por direito, mas não pode se posicionar, porque senão o governo entende que aquele servidor está contra. O cara está sendo coagido, né? Exatamente o que está acontecendo na cidade de Itaguaí, isso. As pessoas estão sendo coagidas, as pessoas têm medo, elas não querem dar sua opinião, elas não querem se expressar por medo. Então, por isso que eu digo que é uma péssima gestão. As pessoas não são livres. Como assim? Que democracia é essa? Que país livre é esse que nós vivemos? O maior problema hoje, para mim, tem sido esse. Pô, é triste, né? Itaguaí não merece passar por esse tipo de coisa, né? Porque se a gente tem... Imagina se a gente tivesse um trabalho em conjunto, né? Enfim, todas as pessoas têm suas diferenças políticas, as pessoas têm suas opiniões contrárias, mas quando você olha para uma Câmara de Vereadores, para uma Prefeitura Municipal, a gente tem que pensar no bem da cidade, independente de opiniões, né? E se não tem oposição, o mínimo que se espera é que a cidade caminhe, né? Mas acho que não é bem isso que a gente está vendo, né? Deveria estar florescendo, exato, né? Exato. Se está havendo uma sintonia, se estamos caminhando juntos, lado a lado, de mãos dadas, tudo lindo e maravilhoso, a cidade era para estar deslumbrante. O crescimento, a minha opinião é exatamente a educação perfeita, a saúde deslumbrante. Um cenário completamente diferente do cenário que nós assistimos hoje. A gente tem o oposto. Infelizmente.
Então acho que você tem vontade de mudar isso. Maior desejo, maior sonho é esse. Aproximar o servidor. Eu sempre falo do servidor, porque é a base para tudo funcionar. Aproximar o servidor não é Eles têm inimigo. papel fundamental. Né? Ele está ali para o crescimento também da cidade. Então, aproximar, realmente caminhar juntos, sabe? Florescer. Essa cidade precisa florescer, precisa reviver. Hoje eu enxergo um luto crônico nessa cidade. E esse luto precisa cessar. Você tem total razão. Aproveitando, eu queria que você falasse um pouco o que te incentivou a ser de fato agora uma candidata. E aí eu queria que você aproveitasse também para falar das suas alianças políticas, se você tem algum aliado para prefeito, se você tem ali pessoas específicas que estão ao seu lado. Então eu vou te deixar mais à vontade agora para falar sobre o que realmente fez assim, pô, eu vou me candidatar, eu quero ser uma vereadora da cidade. E falar um pouco ali sobre as suas alianças também. Perfeito. Primeiro, porque eu sempre falo, eu amo desafios. Pô, professora? Professora. Então, amo desafios. Então, encarei primeiro, porque por ser educadora mesmo, professora, de assistir diariamente a nossa educação destruída. Então, isso me motiva diariamente a estar nessa luta na política, o cenário da educação, principalmente. Por ser mãe, né? Como nós falamos, diariamente nós estamos acompanhando também as dificuldades na saúde. Enfim, essa luta mesmo de crescimento para a nossa cidade, de desenvolvimento. Você enxerga o comércio local devastado, lojas fechadas, empresários, enfim... Está tudo muito difícil. Realmente ver a mudança dessa cidade, ver essa cidade sair dessa situação que estamos vivendo, como nós falamos, desse luto, sabe, para a vida, trazer à tona essa cidade a respirar. A cidade está sufocada. Então, trazer a vida novamente para a nossa cidade. Nós sabemos que isso não é difícil, né? Nós somos capazes. Basta ter interesse, basta ter desejo. E o que eu mais tenho hoje é desejo de mudança para a minha cidade. Legal. Acho que falta muito isso, né? Falta pessoas com vontade de realmente de fazer alguma coisa, de colocar a mão na massa, porque é muito fácil você... óbvio, não é fácil, mas a partir do momento que você está lá, quando você consegue ganhar uma eleição... Mas e depois? Você vai fazer o quê, né? Você vai botar a mão na massa, você vai ficar escondido no teu gabinete, você vai fazer o quê? Realmente a gente precisa de pessoas com vontade, né? Pessoas que queiram resolver os problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Mas eu queria que você falasse sobre o teu partido, Perfeito. Sobre as suas alianças. Hoje, né, estou no Solidariedade com a minha vice-prefeita Ana Sagário, tá? Uma mulher... assim, dispensa apresentações, um exemplo para mim, até porque ela carrega o legado do pai, né? José Sagário foi nosso prefeito. Fui aluna na gestão, né, do José Sagário, ele sentava conosco, alunos, para provar a merenda escolar, então era um prefeito presente. Eu vivi isso, não estou contando uma história, estou contando a minha realidade. Fui aluna de escola pública a minha vida inteira, estudando no Colégio Teotônio Vilela. Então, assim, Ana Sagário levanta essa bandeira mesmo, confio, acredito no trabalho dela, é o olho no olho, é o amor pelas vidas, é o amor pela cidade, tá? E o meu prefeito, Donizete, que também estamos bem de perto, enxergo os projetos dele também extraordinários para crescimento mesmo dessa cidade, o amor que ele tem, a gratidão que ele tem por este lugar também nos ajuda, nos motiva, sabe? Cada conversa, diálogo, nós enxergamos isso no olhar dele, o desejo dele de gratidão por esse lugar. Então, esse é o nosso maior desejo, a transformação desse ambiente, deste lugar, ser uma cidade modelo, temos tudo para isso, né? Uma área maravilhosa. Donizete mesmo costuma dizer, as belezas da Costa Verde começam em Itaguaí. E por que Itaguaí está abandonado desse jeito, está esquecido, desvalorizado? Nossa cidade é linda, gente. Nós temos cachoeiras. Enfim, uma cidade maravilhosa. Tem um potencial muito grande. Muito né? grande. Tem muito pra onde crescer. Exatamente. Bom, então a gente está chegando no final. Eu vou pedir agora para você ficar super à vontade para falar com o teu eleitor, falar com as pessoas que acreditam em você, falar, enfim, colocar realmente para fora tudo que você tem de vontade no quesito. Pô,
é por isso que as pessoas têm que acreditar em mim, eu vou lutar por isso. Então, esse é um momento que a gente disponibiliza para todo mundo que vem aqui, para falar com o seu leitor, para falar com o seu público, falar com as pessoas que acreditam em você e deixar um recado mesmo, né? E aí você pode falar sobre o seu número, você pode falar sobre, enfim, por que as pessoas precisam votar em você, por que você precisa ali ter voz para ocupar uma cadeira de vereadora a partir de 2025, então fica à vontade. Zé, gostaria de te agradecer por este bate-papo, por esse momento maravilhoso, extraordinário, né, com possibilidades. E gostaria de falar com você, eleitor, morador da cidade de Itaguaí, aquele que, como eu, sonha com o crescimento da nossa cidade. Hoje eu sou candidata a vereadora pela cidade de Itaguaí com muito orgulho, com muita satisfação. Quero contar com o seu apoio, com o seu voto, voto de confiança, voto de sinceridade. Meu número é 77777, por uma Itaguaí transformada. Levanto com muita autenticidade a bandeira da educação. É aquilo que eu amo, é aquilo que está dentro do meu coração diariamente. E tenha certeza que estarei me doando diariamente para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. Sabrina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tá? Foi um prazer te receber aqui. Você é uma mulher muito forte, uma figura muito importante, professora. Obrigada. Muito obrigado pela sua profissão, tá? Uma boa sorte para você, tá bom? Obrigada, muito obrigado. eu que agradeço. Esse foi mais um Itacast, professora Sabrina, hein? Valeu!